Então fala nação rubro-negra, é um prazer imenso estarmos juntos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Fica comigo até o final porque tem notícia boa. O Flamengo vai, nesse final de semana, vai enfrentar o Vasco dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. E tem uma notícia também muito boa, galera. A Conmebol anula a expulsão de Gonzalo Plata, isso mesmo. Então ele vai poder jogar o segundo jogo lá na Argentina diante do Estudiantes. Então uma notícia muito boa que ao rever os lances, muita polêmica em volta disso aí, a galera ficou totalmente inconformada, porque de fato houve erro, vários árbitros falaram isso, a mídia como um todo. Então fica até o final do vídeo aí para ver esses detalhes. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque a turma do amendoim vai falar sobre isso, a mídia palmeirense como um todo vai falar sobre esse assunto. Créditos na descrição do vídeo, sendo assim, bora pro vídeo, galera. O rival tira sarro da gente, mas é um assunto sério e se a gente quiser mudar o futebol, começa pela arbitragem. E ontem, o que aconteceu no Maracanã, o Flamengo foi assaltado. Assaltado. E não estou dizendo só da expulsão do Plata. Tem vencido a Libertadores nos últimos 5 anos. 2019 com o Flamengo, 20 e 21 com o Palmeiras, 22 com o Flamengo novamente, 23 com o Fluminense e o ano passado com o Botafogo. E o ponto que a gente traz aqui é justamente esse. Será que os 5 últimos anos onde brasileiros venceram a Libertadores está incomodando a Conmebol? O último vencedor que não foi brasileiro foi em 2018, aquela final Boca e River, onde o River Plate acabou se tornando campeão. Ou seja, o último campeão da Libertadores que não foi brasileiro ocorreu em 2018. Vai fazer 7 anos. E aí, o que aconteceu ontem no Maracanã, nós temos que citar aqui. Foram 4 erros absurdos que aconteceram. Foram 4. E eu vou trazer para vocês e depois vou falar do Palmeiras. O que o Palmeiras deve se preocupar com essa questão da arbitragem. O primeiro erro crasso foi o pênalti não marcado no Samuel Lino. Foi pênalti, gente. O cara deu uma entrada no tornozelo dele, aquilo é pênalti. É pênalti. Eu ontem, quando eu estava vendo o jogo, eu não tinha me atentado tanto, porque eu assisti um pouco do Flamengo. Quando o Flamengo, vou ser sincero com vocês, quando o Flamengo fez 2-0 com 8 minutos, eu já tinha desistido de ver. Falei, vai ser 4, 5, 6, né? Já tinha desistido, falei, e eu estava vendo lances esporádicos. E quando terminou, quando teve a expulsão lá do Plata, eu olhei e falei, pô, vai dar jogo. Começou a dar jogo. E eu não me atentei a esses 4 erros. O primeiro é o pênalti do Samuel Lino. Temos que deixar o clubismo de lado da camisa, porque uma hora acontece com o Flamengo, outra hora é com o Palmeiras, outra hora é com o São Paulo. Então, se a gente quiser melhorar o futebol, temos que falar da arbitragem, mesmo que seja para poder, vamos dizer assim, defender o rival. Pênalti no Samuel Lino. Segundo erro crasso, que é o que está se tornando aí, que o quarto árbitro no intervalo teria dito pro auxiliar técnico do Estudiantes para ele tirar o número 4, porque ele poderia ser tido expulso, porque o quanto que ele estava batendo. Isso é muito grave, isso é muito mais grave do que a expulsão que eu vou falar daqui a pouquinho. E a Conmebol, pelo menos, voltou atrás, mas... Vamos lá. Então, o segundo erro foi o quarto árbitro ter dado uma dica pro time técnico do Estudiantes para tirar o número 4 que poderia ser expulso. Isso é mais grave do que a expulsão. O terceiro erro foi a própria expulsão do Plata. E nesse caso, para mim, foi o menos grave, eu vou dizer o porquê. Quando você olha o ângulo que está o árbitro, pode ter passado a imagem para ele que o Plata, quando ele tentou, quando ele foi até a bola, ele tenha calçado o zagueiro ali dos Estudiantes. Mas o VAR teria corrigido. E aí, nesse caso da expulsão, é onde o árbitro menos tem culpa na minha visão. Esse foi o menos grave. O menos grave. Por quê? Porque, na regra, foi o segundo amarelo do Plata, ele acabou tomando o segundo e sendo expulso, e aí o VAR não poderia interferir.
Então, nesse caso, vamos supor que o árbitro não tenha visto, o ângulo que ele estava acabou vendo talvez um calço do Plata, ainda podemos até contemporizar. Mas quando você coloca esse erro no conjunto da obra, aí não tem como você não dizer que o Flamengo não foi assaltado ontem no Maracanã. E acabou de sair nos portais que a Conmebol voltou atrás no cartão dado ao Plata injustamente no segundo tempo, no final do segundo tempo. Corrigiu o erro? Não. Porque a partir do momento que esse cartão foi dado e veio a expulsão, o Estudiantes se colocou mais ao ataque e o gol do Estudiantes sai praticamente por esse time do Flamengo estar com a menos. Então não tem nada de reparar o erro. Ele reparou o cartão, logicamente vai deixar o Flamengo colocar o Plata no próximo jogo, porém não corrigiu o erro absurdo que aconteceu, inclusive o gol do Estudiantes saiu por essa expulsão, onde o Estudiantes acabou tendo um pouco mais de campo, acabou indo mais à frente e acabou fazendo o gol que deixou ele no jogo novamente, no confronto. Então tá aí, a Conmebol não reparou, mas pelo menos reconheceu o assalto acometido ontem no Maracanã. E o quarto erro, gente, o quarto erro que ninguém fala, foi o gol. Olha a mão, é que eu não posso botar as imagens. O cruzamento para o cara subir ali, gente, o cara sobe com os braços abertos lá em cima, desvia a bola com a mão e sai o gol do Estudiantes, que sobra pro cara que chuta, depois a bola desvia no zagueiro do Flamengo e entra. Mas o cruzamento, o toque de braço do jogador do Estudiantes é uma coisa absurda. Absurda. Então foram 4 erros. 4. O pênalti do Samuel Lino, a questão do quarto árbitro orientar lá a comissão técnica para tirar o jogador do Estudiantes que poderia ter sido expulso, a própria expulsão, que para mim foi o menor dos erros, e o gol que bateu na mão do cara, aquele com a mão aberta, foram 4 erros crassos que colocou o Estudiantes novamente na parada. E aí é o que eu coloquei. Estaria a Conmebol preocupada em mais um brasileiro vencer a Libertadores? É isso aí. Então é o seguinte, isso eu trago sem clubismo nenhum, quero saber sua opinião. Porque aqui é sem clubismo, rapaziada. Turma do Amendoim, a gente analisa sem clubismo, vocês vão ficar bravos. Tá defendendo o Flamengo. Não, eu tô defendendo o futebol. Que isso aconteceu com o Flamengo, já aconteceu com o Palmeiras. Vale lembrar que o Boca Juniors teve um assalto. Em 2000, o Palmeiras foi assaltado naquele jogo contra o Boca. E o Corinthians também perdeu uma Libertadores contra o Boca, acho que foi no Pacaembu, esse foi o maior assalto. O maior assalto foi o Palmeiras em 2000 e esse do Corinthians também, eu não vou ficar aqui com o clubismo não, foi um absurdo. Então quero saber a sua opinião. O Palmeiras que abre o olho com o River Plate. Porque olha, se querem dar um título para um argentino, inclusive o River Plate tem mais chance de ser campeão do que esses Estudiantes. Eu tenho certeza, o Flamengo vai lá no Argentina, vai meter 3, 4 nesse time. Eu tenho certeza, não fará falta, porque o time do Flamengo é muito superior aos Estudiantes, só no goleio ontem porque acabou perdendo muito gol, mas não tem como, nem com a arbitragem o Flamengo perder essa classificação. Agora, abra o olho Palmeiras, que o River Plate é muito mais time que o Estudiantes. Olha, e o Palmeiras para vir aqui e dar tapa na nossa cara, puxar a gente pela orelha, ainda mais com essa diretoria que fica lá depois mandando fax, mandando nota. Então se prepara, Palmeiras. Leila Pereira, Abel, Anderson Barros, abra o olho, porque eu tô mais preocupado com o Palmeiras, porque o Flamengo fizeram isso, já virou um estardalhaço. Se tá certo, tem que virar mesmo. Agora, quarta-feira que vem, eu espero que o Palmeiras esteja muito atento com a arbitragem. Neto, e sobre o Flamengo contra o Estudiantes? É a mesma coisa. Eu acredito, pessoal, que o jogo do Flamengo ontem e do Estudiantes, ele tem um fator que vai fazer com que talvez o Flamengo volte ali com faca no dente, sangue no olho pro próximo jogo. Que foi tudo isso que aconteceu em relação à arbitragem. Na verdade, não é um único fator, são vários fatores. Porque teve também a situação lá que a gente viu aí sobre o quarto árbitro. Os jogadores do Flamengo estão acusando o quarto árbitro de dar dicas ao técnico do Estudiantes. Mas não é assim, uma advertência verbal do tipo, o técnico, avisa seus jogadores aí que se continuar batendo dessa forma, daqui a pouco, a próxima você vai
os seus jogadores vão levar cartão. Isso é uma advertência. Muitas vezes, o juiz chega pro jogador e fala assim, a próxima você vai levar cartão. Tudo bem, aí é uma advertência. Ou seja, eles estão fazendo uma comunicação que se o ritmo do jogo não mudar... Agora, da forma que colocaram, foi tipo assim, né? Ô parceiro, chega aí. Chega aí. Ó, o seguinte, tá ligado teu jogador ali? Cara, ele tá batendo demais, tá batendo demais. Daqui a pouco ele vai tomar cartão, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vai ser expulso não. Beleza, ó, tamo junto. Beleza, tamo junto. Ó o que o Bruno Henrique falou, ó. O lateral direito deles, que é o Romano Gomes, já tinha cartão amarelo. O Arrascaeta tomou uma chegada dele e o quarto árbitro foi comunicar ao banco do Estudiantes. Ele disse que o jogador já tinha cartão e que no próximo lance o juiz daria outro cartão. Houve outros lances desse lateral e o juiz não deu outro cartão. Os critérios para os times foram diferentes. Isso aqui foi a fala do Bruno Henrique no pós-jogo. E aí o técnico do Estudiantes, ele falou o seguinte, ó, não, ele deu apenas uma sugestão. O que aconteceu durante muitas vezes no jogo. Pede para os atletas falarem menos, que vá somente ao capitão. A única coisa que me disse foi, o lateral está incomodando. Então, o técnico do Estudiantes, ele defende que, na verdade, o que eles receberam foi uma advertência verbal, do tipo assim, ó, tamo de olho ali naquele jogador, hein? Daqui a pouco, ele vai ser advertido com um cartão. Agora, a forma como os jogadores do Flamengo passaram, é que ele chegou no técnico e falou assim, pelo amor de Deus, ó, ele vai acabar sendo expulso, dá uma maneirada aí, cara. Sabe assim? Num ritmo ali de, pô, não podemos dar bobeira. O Vinha também confirmou que ouviu isso. Vários jogadores do Flamengo, na verdade, disseram que ouviu uma sugestão de forma mais amigável e não de uma forma assim, sabe, de advertir o técnico, e sim que seria uma sugestão ali na camaradagem. Aí, pessoal, é aquele negócio. Você tem os microfones ali em campo, você tem um jogo sendo transmitido e você tem a própria, os próprios equipamentos de comunicação que permitem que a Conmebol avalie o tom dessa conversa. Não tô querendo acusar que o cara tá, ó, não. Mas que é necessário averiguar, é necessário uma avaliação. Ah, Neto, mas os jogadores do Flamengo estão mordidos por causa disso. Não, não, não. Mas independente. Independente. Vá lá e avalie. Se tem tanta gente levantando esse questionamento, não acho que os caras, ó, gente, vamos levantar uma polêmica junto para tentar fazer uma fumaça? Não acredito que seja isso. Eu acredito que possa haver realmente alguma coisa ter acontecido. Ou às vezes até um mal-entendido. Então, se realmente é na linha do que o técnico do Estudiantes falou, maneiras de verificar existe. Cabe a Conmebol querer verificar. É isso. Beleza? Bem, já coloquei a minha opinião sobre ontem. O Flamengo, inclusive, eles vão tentar pedir o efeito suspensivo do cartão pro Plata. Eles vão se basear, inclusive, acho que foi lá em 2018, 2019, um caso que aconteceu no Cruzeiro, que o jogador levou cartão, só que aí depois ficou provado que, na verdade, não houve intenção do jogador, não era um lance para cartão, e aí o Cruzeiro entrou ali com o pedido de efeito suspensivo do cartão, e o jogador ficou disponível para o jogo. Então eles vão tentar fazer isso com o Gonzalo Plata. O maior prejuízo da expulsão do Gonzalo Plata não foi nem assim, sabe, não vamos ter o Gonzalo Plata no próximo jogo. Eu acho que nem é esse, porque o elenco do Flamengo é um bom elenco. Eles conseguem ter peças ali para suprir carências. Inclusive tem jogadores aí que provavelmente vão retornar, que estão afastados. Eu acho que o maior prejuízo foi realmente ter ficado com um jogador a menos e ter acabado sofrido o gol no final do jogo. Ah, Neto, mas se não tivesse sido expulso, talvez o Flamengo ainda teria sofrido o gol. De fato, talvez, só que isso a gente não sabe. Não podemos afirmar nem que sim, nem que não. O fato é que houve a expulsão, na minha visão, foi mais falta no Plata do que do Plata, eu falei isso ontem, e eu acho que estava até dentro da área. Então, ou seja, se o juiz marca uma falta em cima do Plata ali dentro da área, é pênalti pro Flamengo.
e a não expulsão do jogador. Então olha só como que o cenário, um lance, iria mudar completamente, porque talvez o Flamengo iria abrir 3-0 e aí acabou o jogo. Acabou o jogo, classificação garantida. E inclusive agora nós já temos um posicionamento oficial da Conmebol, que reconheceu e admitiu o erro. Conmebol divulga análise do VAR e admite erro em expulsão de Plata em Flamengo versus Estudiantes. O atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta a bola e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão. Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidente das 4 considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartões vermelhos diretos e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pôde interferir. Eu acho então que isso daqui nos permite abrir margem para você estender a regra, né? Porque a ideia é cada vez evoluir, cada vez melhorar. Segundo cartão amarelo que termina em expulsão, aí sim o VAR pode. Acho que eles têm que mudar o regulamento disso. Tudo bem, que não pode interferir, a regra do jogo, ok. Mas eu acho que algo pode ser mudado aí para a próxima temporada nessa questão do regulamento. Porque a gente vê aí que existe uma janela que pode permitir resultados equivocados e que pode, inclusive, mudar completamente. Arruma-se comigo, combinado meu. Isso porque o Pedro, ele se tornou o terceiro maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Então ele está com 26 gols em 48 jogos. Olha essa média. E ele está atrás apenas do Gabigol. Mano, olha o Gabigol, cara. 31 gols o Gabigol tem. Gabigol é o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. E o Luizão tá com 29. E o Pedro com 26. Então, assim, é totalmente possível que o Pedro atinja esses números ainda esse ano. Porque o Pedro tem 26. Ele tá a 3 gols do Luizão. E ele tá a 5 gols do Gabigol. Talvez os 5 gols vai ser mais complicado ele atingir. Aí tudo vai depender se o Flamengo se classifica e tudo mais. Só que, por exemplo, para atingir o número do Luizão, ele precisa de 3 gols. Tá mais fácil. Então pode ser que esse ano ele alcance aí mais e mais recordes dentro da competição. A gente ainda está indignado com essa arbitragem que foi feita nesse jogo do Flamengo, né, cara? Coisa ridícula aquilo, cara. Coisa absurda. Mas menos mal, não. Mas menos mal, mas não suficiente. A Conmebol anulou a expulsão do Gonzalo Plata, que vai ficar à disposição do Flamengo pro próximo jogo. Mas, cara, só trouxa que fica satisfeito com isso, né? E o gol que saiu depois? Não vai anular também? Porque já que anulou o cartão, o jogo devia ser, naquele momento do cartão em diante, o jogo devia ser anulado. E aí, Flamengo 2-0. Pelo menos isso. Porque havia sim a possibilidade do Flamengo fazer mais um gol ali. Com certeza, pegar um contra-ataque, algo assim, entendeu? Mas não, aí o juiz fazendo esse erro grotesco, mal intencionado na minha opinião, acaba por mudar todo o destino do jogo, dá a possibilidade de ter saído como saiu o gol do Estudiantes e muda toda a história do jogo, toda a história do confronto. Uma baita sacanagem, palhaçada, uma incompetência. Cara, a gente não pode falar que foi roubado, mas dá vontade, viu, cara? Sério mesmo, porque é um absurdo o que a arbitragem faz com os times brasileiros, e historicamente falando, na Libertadores. Tinha dado uma amenizada um tempo atrás, mas agora, cara, quanto mais os brasileiros vão ganhando, pior vai ficando. Escuta o que eu tô falando pra vocês. No jogo do Palmeiras contra o River Plate também bateram, mas que bateram e não levava cartão, cara. E no jogo do Flamengo ontem a mesma coisa. Vários caras ali, várias faltas que podia ter dado cartão, podia ter expulso com o segundo cartão amarelo, não foi feito, cara, não deu. O juiz aliviou. Enquanto que quando era falta a favor do Estudiantes, pelo jogador do Flamengo, amarelo.
Principalmente no primeiro tempo, né? Uma palhaçada, uma baita sacanagem, uma pouca vergonha. Essa Comebol aí, cara, uma pouca vergonha. Ela tinha que ter anulado o jogo dali pra frente. Não ia mudar em nada. 2-0 tava muito justo ainda, muito justo. Poderia ter sido 3-4 ainda, numa dessa, se tivesse com o time completo ali pro final do jogo. Mas não, foi uma baita de uma sacanagem, cara. Que coisa feia. E aí, o José Boto tá assustado, né? José Boto deu uma entrevista aí que ele, porra, velho, e agora, né? E o jogo de volta, como é que nós vamos fazer? Se os caras fizeram aqui o que fizeram na nossa cara, na nossa casa, imagina quando chegar lá na casa dos caras, velho. Ele falou assim, ó, foi reparado o erro, né? Era uma injustiça com o Plata e com a gente, mas não foi reparado o que se passou ontem no Maracanã. É o que eu acabei de falar. Estou muito preocupado com o jogo de volta, porque se na nossa casa um árbitro consegue fazer aquilo de uma forma quase arrogante, fico preocupado com o que pode fazer fora da nossa casa. Bem-vindos a Libertadores aí, bem-vindo a Libertadores, José Boto. É bem por aí mesmo, meu amigo, é bem por aí. Daí pra pior, tá? Daí pra pior, tem que ter muito cuidado, entendeu? É complicado. Eu acho assim, se fizer alguma sacanagem com algum time brasileiro, assim, grotesca, e que custe a classificação do time brasileiro, eu acho que o time brasileiro tinha que boicotar a Libertadores, falar que não vai participar mais dessa merda, não. Fica um tempo aí. Quero ver, sem time brasileiro, como é que vai ser essa porcaria. Ah, velho, eu fiquei com raiva. Eu não acho porcaria, mas eu tô falando agora, né? Ai, que nojo. Cara, porque o que fizeram com o Palmeiras, que bateram no Palmeiras e no cartão amarelo, nada, e ontem com o Flamengo foi pior, né? Pô, era um pênalti a favor do Flamengo. A bola bateu na mão do cara, o cara deu um chute no pé do Bruno Henrique, dentro do Bruno Henrique de novo, aí, do Gonzalo Plata, cara. Ontem eu fiz o vídeo, falei Bruno Henrique, não é Bruno Henrique, é Gonzalo Plata, caralho. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como... De novo, é um absurdo, cara. Sim, é grotesco que foi feito ontem. Foi grotesco, cara. Não dá, eu até agora não me conformo, cara. Até troco de nome do jogador, cara. Porra, velho. Que palhaçada é isso, meu. Eu fico pensando no meu Palmeiras contra o River Plate, que é um time maior que o Estudiante, mais importante, cara. Ainda bem que vai ser em casa, mas fizeram isso com o Flamengo em casa do Flamengo também, na casa do Flamengo, então por que não vai fazer contra o Palmeiras? Cara, é complicado, viu, velho? É um troço, assim, ridículo, arrogante, né? E não tem jeito. E o seu Boto tá certo de ficar preocupado mesmo, porque, cara, é Libertadores, velho. E os caras não ganham faz tempo. Só vê time brasileiro ganhando. Imagina a raiva deles. Imagina a raiva. E aí fica esse negócio, né? Ah, mas só o Brasil ganhando fica sem graça. Cara, arrume os times de vocês, pô. Ah, então se a Comebol tá com dó, vai lá dar dinheiro pros caras contratar melhor, fazer melhor. Ah, vai tomar banho, só que tem que dar dinheiro pra nós também, né? Vamos que vamos, né, velho? Fazer o... Então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final deste vídeo, né? Notícia boa sobre a volta do Gonzalo Plata aí. Foi absolvido desse cartão, né? Pelo menos isso, né? A Comebol viu esse erro e corrigiu. Mas vamos falar sobre Flamengo e Vasco. Qual é o seu placar para este jogo no domingo aí? Deixe nos comentários. Bom, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E também os créditos estão na descrição do canal. Vai lá no canal dos caras aí e se inscreve também. Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.